A gente já parou para pensar no que o dinheiro compra de verdade? E não estou falando de carro, de casa, mas de algo que no fundo é muito mais valioso: tempo. Hoje a gente vai desvendar essa ideia e vamos começar com uma memória que, olha, talvez muita gente aqui reconheça. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Quem aí se lembra desse jingle dos anos 90? Pois é, aquilo não era só uma musiquinha que grudava na cabeça. Era uma promessa. A promessa de que o seu dinheiro estaria ali, seguro, crescendo e, de algum jeito, vencendo a corrida contra o relógio. E qual era o grande sonho por trás disso tudo? Era bem simples: não precisar esperar. Era a ideia de que dava para derrotar o maior obstáculo que existe entre a gente e os nossos desejos, que é o tempo que a gente leva para juntar dinheiro. Essa busca, essa vontade de acelerar os nossos sonhos, nos leva direto para o coração da máquina financeira. E o que a gente descobre lá dentro, olha, pode mudar completamente o jeito que se enxerga os próprios investimentos. Tudo começa com um desejo que é o mais humano de todos. O desejo de ter alguma coisa que a gente quer muito, e de preferência para ontem. Essa frase é um clássico. Ela é do comercial do Balmerindos e captura perfeitamente o espírito da coisa. É a pura celebração da gratificação instantânea. Aquele aparelho de som que o casal estava juntando dinheiro desde o casamento para comprar, de repente, pá, estava ali na sala. E essa é a lógica por trás de todo o crédito ao consumidor. Pensa bem, por que adiar a felicidade? Por que esperar anos e anos se uma instituição financeira pode te dar o poder de realizar aquele sonho hoje? Essa ideia, gente, moldou o jeito que a gente vê o dinheiro e o consumo até hoje. Ok? Para realizar esse sonho de consumo acelerado, foi criada uma máquina super complexa e poderosa, o mercado financeiro. Só que como toda máquina potente, é preciso saber como operar. E o primeiro botão que se tem que conhecer é o do nosso próprio perfil de risco. A lógica é a seguinte: se a vida profissional já é uma montanha-russa, como a de um empresário, por exemplo, talvez nos investimentos seja melhor buscar um porto seguro. Agora, por outro lado, quem tem mais estabilidade e mais tempo pela frente pode buscar um pouco mais de emoção. Entender isso é o primeiríssimo passo para operar essa máquina. Agora, o que é realmente interessante nessa engrenagem toda é um conceito chamado marcação a mercado. Eu sei, o nome parece complicado, mas calma, é a chave para a gente entender como o valor do dinheiro flutua no tempo, mesmo naqueles investimentos que a gente acha que são fixos. Para entender isso, vamos usar uma analogia que é brilhante. Pensa assim, você fechou um contrato de trabalho de 10 anos, ganhando R$500 mil por ano. Ótimo. Só que no dia seguinte, a empresa começa a contratar gente para a mesma função, só que por 300 mil. O que acontece? O seu contrato, que garante um salário maior, ficou muito mais valioso. E aí, para compensar, a empresa te adianta hoje a diferença que você receberia no futuro. O valor presente do seu contrato aumentou na hora. Então, o ponto crucial é esse. Exatamente isso que acontece com títulos de renda fixa. Se você compra um título que paga 15% e no dia seguinte a taxa de juros do mercado cai para 10%, o seu título se valoriza na hora. E o contrário também acontece, claro. Essa é a tal da marcação a mercado em ação. Mas essa máquina, por mais sofisticada que seja, não é a prova de falhas. E às vezes, ela não só engasga, ela quebra. E quebra de um jeito espetacular. Para ilustrar isso, vamos voltar para o banco que começou toda essa nossa conversa. Pois é, o Bamerindos, aquele que parecia um gigante inabalável, começou a sentir o chão tremer com o fim da hiperinflação lá no plano real. O banco, que ganhava rios de dinheiro com a inflação, simplesmente não soube se adaptar à nova realidade de uma economia estável. A coisa ficou feia e o colosso começou a ruir. Para evitar um colapso que ia levar o sistema financeiro inteiro junto, o governo interveio com um programa chamado ProER e injetou no Bamerindos cerca de 3,2 bilhões de reais. Em valores de hoje, gente, isso seria uma fortuna assim inimaginável. Foi uma tentativa desesperada de salvar o gigante. Mas não foi. Mesmo com essa ajuda toda, com essa grana massiva, o banco já estava quebrado por dentro. Em 1998, foi liquidado. A promessa do consumo fácil e rápido tinha virado pó, mostrando que até as maiores máquinas financeiras podem falhar. E tudo isso nos traz de volta para a pergunta lá do começo. Se a busca por dinheiro é para acelerar o consumo, realizar sonhos, o que acontece quando o tempo, que é inevitável, simplesmente passa? Qual é o verdadeiro retorno de uma vida inteira juntando dinheiro? Essa frase aqui é a chave de tudo.
Pensa na alegria que é ir num rodízio quando se é jovem. Agora, imagina ter dinheiro para ir todo santo dia, mas com 70 anos. O dinheiro está lá, na mão, mas o valor da experiência mudou da água para o vinho. E por que isso acontece? Bom, a saúde pode não permitir mais os excessos. O sabor talvez já não pareça tão incrível assim. A novidade se perdeu completamente. E, talvez o mais importante, a experiência de agora nunca vai superar a lembrança idealizada da primeira vez. O retorno sobre o desejo diminui com a idade. É um fato. E este é o grande paradoxo. A gente investe para consumir no futuro, só que a nossa própria capacidade de tirar prazer e satisfação desse consumo, ela diminui com o tempo. A gente guarda dinheiro para um futuro que, talvez, não tenha mais o mesmo apetite. E aqui a gente chega no ponto mais fundamental de todos. A gente pode planejar, investir, acumular, mas a vida é frágil. Ironicamente, o Faustão, que foi o rosto do Bamerindos lá nos anos 90, tem enfrentado problemas sérios de saúde recentemente. É um lembrete muito poderoso de que a gente não tem controle sobre o nosso bem mais precioso, o tempo. Então, no final das contas, a questão que fica é essa. Acumulamos milhões, dominamos a máquina financeira, mas se o tempo passou e a capacidade de aproveitar se foi, qual foi de verdade o retorno? Isso força a gente a pensar no que realmente significa ser rico. Fica aí a reflexão.